Olá, caríssimos. Vou fazer um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, para responder uma pergunta, que a pergunta é sobre o vetor tangente a uma curva. O que aconteceu quando eu falei de curvas na geometria diferencial, e usei direto que o vetor tangente é o vetor derivada, alguém comentou lá no blog do vídeo, bom, o nickname não é um nome de uma pessoa, então não sei dizer quem foi a pessoa que fez, tem lá uma sigla, né, no nickname. Mas ele comentou lá, eu não acredito, Possani não explicou por que o derivada é o tangente. E de fato, eu não expliquei lá no vídeo. Então vou explicar agora, tá? Vou fazer dois comentários que justificam isso. Então qual que é o contexto? Nós temos uma curva diferenciável, parametrizada, então uma função que está no intervalo I contido em R, há valores no R2 ou no R3, dado por funções coordenadas x de t e y de t. Essas funções são deriváveis, eu ponho a classe de diferenciabilidade que eu quiser, posso pôr classe C1, que é derivada contínua, etc. E o vetor tangente ao traço da curva, lembra que quando a gente introduz essa ideia de curva por parametrização, o desenho geométrico chama-se traço da curva. Então o vetor tangente ao traço no ponto gama de T0 é o vetor derivada, gama' de T0. Então, se eu olho o ponto alfa de T0... Opa, troquei de nome. Eu vivo trocando as coisas, né? Ainda bem que vocês estão acostumados, vocês não levam sustos. Eu comecei falando alfa e aqui eu pus gama. Vamos corrigir. É alfa. Alfa ali. E deixa eu ver, alfa, agora está tudo alfa, então está tudo certo. Então, aqui no ponto alfa de T0, eu tenho um vetor tangente e que ele é dado pela derivada alfa' calculada em T0. E é isso que a pessoa comentou ali. Mas por que o derivada dá o vetor tangente? Vou mostrar isso de duas maneiras. Primeiro, coisas que eu andei falando nesses vídeos de geometria diferencial. Se eu pegar o ponto alfa de T0 mais ΔT menos o ponto alfa de T0, são dois instantes aqui no domínio, gera dois pontos diferentes no traço. Se eu fizer a diferença, isso é um vetor. Isso está lá naquela aula que eu chamei de geometria analítica e vetores, em que a gente joga com pontos e vetores, e a diferença de dois pontos a gente pode interpretar como um vetor. Esse vetor é um vetor secante, ele não é um vetor tangente, porque ele pega dois pontos. Ele é o alfa de T0 mais ΔT menos o alfa de T0, que é o x no T0 mais ΔT menos o x no T0 e a mesma coisa no y. Então, esse é o vetor secante. Se eu fizer o ΔT tendendo a zero, e se essas funções forem bem comportadas, contínuas, tudo bonitinhas, o que vai acontecer? O ΔT tende a zero, o T0 mais ΔT tende a T0, o ponto alfa de T0 mais ΔT tende para o ponto alfa de T0, aquele vetor tende a zero. Olha que curioso, ele é secante. Quando o ΔT tende a zero, esse ponto vai andar na curva em direção ao alfa de T0, e aí esse vetor secante, ele vai caminhar para uma posição tangente. À medida que o T0 vai para zero, esse vetor secante vai se aproximar da posição tangente. Só que ao mesmo tempo que ele se aproxima da tangente, ele se anula. Então, no limite, isso dá zero. Bom, tá bom, ele foi para a direção tangente, mas ele virou zero. Zero não detecta a direção, né? É uma anomalia. Então, o que eu posso fazer para evitar isso, para lidar com isso? Eu posso simplesmente pegar esse vetor e multiplicá-lo por 1 sobre ΔT. O que vai acontecer agora? Então vamos lá. Vetor secante, continua vetor secante. Eu divido por ΔT, eu altero o tamanho do vetor, mas eu não altero a direção. Portanto, esse vetor secante continua tendendo para a direção tangente. À medida que o ΔT é positivo, eu mantenho o sentido. Quando o ΔT é negativo, eu inverto o sentido.
Mas se esse secante estava tendendo para a posição tangente, multiplicado por um escalar só altera o tamanho do vetor. E ele continua indo para a direção tangente. Só que isso tende, quando o ΔT tende a zero, isso tende para a derivada, porque vai ficar x t0 mais ΔT menos x t0 dividido por ΔT, a mesma coisa no y, e isso é a definição de derivada. Então isso tende para x' de t0, y' de t0. Claro, eu estou supondo que as funções são deriváveis, são todas bem comportadas. Mas então, quando eu faço essa divisão, esse vetor tende para isso. E esse então está na direção tangente, porque esse daqui tendeu para a direção tangente. Acontece, essa divisão pelo ΔT tem um efeito geométrico muito bonitinho. Quando o ΔT tende a zero, o vetor secante vai tender para a posição tangente, mas vai ficar nulo. Quando eu divido por ΔT, que também é pequeno, ele tende a zero, ΔT tende a zero. A priori é uma indeterminação, mas que no limite dá a derivada. E a derivada é esse vetor, que não é necessariamente nulo e nem indeterminado. É o vetor derivada da curva. Então, à medida que eu vou dividindo pelo ΔT, eu vou acertando o tamanho do vetor e ele tende para esse vetor, que é o tangente. Super bonitinho e explica por que a derivada tem a direção tangente. Uma outra maneira de olhar para esse fato, se você olhar para essa diferença aqui, que é o vetor secante, e usar o teorema do valor médio, o teorema do valor médio é um teorema do cálculo, que diz que se uma função é super bem comportada, f de b menos f de a é sempre a derivada num ponto intermediário vezes b menos a. A diferença da função é a derivada num ponto intermediário vezes o tamanho do intervalo. E se a gente aplica isso aqui, esse vetor ele é igual à derivada da x, que é x' num ponto t barra, vezes ΔT. Y' num ponto t duas barras ΔT. Pelo teorema do valor médio, a diferença é a derivada vezes o tamanho do intervalo. Por que eu pus t e ΔT? Porque o teorema do valor médio fala que aparece a derivada num ponto interno. Apliquei duas vezes, cada aplicação do TVM me dá um ponto diferente, um t barra diferente. E isso aqui é esse vetor x' de t barra, y' de t duas barras, vezes o ΔT, que é um escalar que eu ponho para fora. E quando o ΔT tende a zero, isso aqui vai tender para x' de t0, y' de t0. Então esse vetor tende para o vetor derivada vezes ΔT. E aí acontece tudo a mesma coisa. Tá? O vetor secante tende para esse vetor que é a derivada vezes o ΔT. Então o vetor derivada está aproximando o vetor secante e que mede esse fato, que a direção aqui está indo para a direção tangente e a derivada expressa isso. Legal? Isso tinha ficado faltando naquela discussão, naquele vídeo. Então agora paguei essa dívida. Legal?